algo mesmo natural. É biológico se mover. Vocês já pararam para pensar que quando a gente está sentado, a gente sempre busca uma posição de vez em quando para poder se sentir um pouquinho mais confortável? Então o corpo ele busca movimento sempre. Se manter em movimento é algo extremamente importante. Vou dar dois conhecimentos para vocês a respeito disso. Vou tentar compartilhar aqui. Olha só, o primeiro é que a maioria das articulações do nosso corpo são articulações que dependem de movimento para se nutrir. Existe uma cartilagem entre um osso e outro, para não bater osso e outro, e essa cartilagem, quando a gente se move, a gente faz uma pressão nela e aí produz líquido, que é um líquido chamado líquido sinovial, e esse líquido ele se distribui na cartilagem e aí ela fica molhada, né? E aí fica mais fácil de deslizar. Então, as articulações, elas se nutrem assim, por movimento de compressão e descompressão. Então, se mover, não ficar estático o tempo inteiro, é saúde para todas as nossas articulações, as nossas juntas. Esse é o primeiro compartilhamento. A segunda é o seguinte, quando a gente compra carne, vocês já viram que tem uma películazinha transparente em cima da carne, que se você tirar aquela película transparente, ela vem com carne tudo junto? Aquilo se chama fáscia, certo? E é um assunto bem interessante que a gente tem estudado isso há poucos anos. A fáscia, ela também existe em todo o nosso corpo. Então, em cima a nossa pele, né, nosso músculo, na verdade, nós somos cobertos e encobertos por fáscia. E o que é isso? Só para a gente poder ter uma ideia. A fáscia, ela é como se fosse um origami, sabe aqueles papeizinhos que a gente pega e faz um pássaro? E esse papelzinho, no mesmo papel, eu consigo fazer o pássaro inteiro. E o bico do pássaro e o rabo do pássaro, os dois, eles são do mesmo papel. Assim acontece com o nosso corpo. Olha que coisa interessante, esse mesmo invólucro transparente que está no nosso olho, é o mesmo do nosso coração e é o mesmo do nosso dedo mindinho. Por isso que a gente se conecta todo. É tão atual isso, né? Estamos todos conectados, mas inteiramente conectados, isso é muito real. Aí olha como é que a gente poderia visualizar assim para vocês. Se eu fosse olhar essa face, essa película que está dentro do meu músculo, acima do meu músculo, da minha pele, enfim, ver no microscópio, ela teria mais ou menos esse formato, para vocês terem uma ideia, né? Então a gente veria que é uma trama, é uma rede, tudo conectado, e aí essas redezinhas, elas são extremamente elásticas e é o movimento que faz com que distribua. O movimento do nosso corpo distribui todas essas forças, elas vão se conectando. E se a gente for olhar lá dentro desses canozinhos, né, dessa rede, tem água, muito líquido. E quando a gente fica parado, menos líquido tem ali, dentro dessas redes que vão se conectar. Quanto mais a gente movimenta, mais distribui esses líquidos e a gente consegue conectar o movimento no corpo inteiro. Então nós somos uma unidade. Se movimentar é algo salutar, é algo imprescindível para o corpo. Então, para quem trabalha sentado mais ainda, que a gente tem a tendência de ficar cada vez mais estático, é bem importante que a gente se movimente de vez em quando em diferentes direções, porque como a fáscia, a gente coloca aqui, observe que quando ela é uma teia que não tem direção correta, ela tem todas as direções, eu consigo puxar e isso puxa conecta toda a estrutura. Se manter em movimento vale até massagear, tocar, em especial nos pés também, né? Que a gente acaba nunca dando muita atenção para eles, né? Mas tocar, dar batidinhas no corpo, isso tudo faz com que aqueles fluidos que tem dentro daqueles redes da fáscia, eles fiquem mais aquecidos e tenham um trânsito mais harmônico, né? Mais rápido, tá? Aí vou fazer coisas que vocês podem nem necessariamente fazer no ambiente de trabalho de vocês, a gente pode adaptar, mas ideias de movimento, tá? Ideias de poder se alongar, a direção é sempre a que for confortável e que, se puder, variar muitas direções. Uma coisa interessante é que vocês sempre tentem também sair dessa posição sentada tentando não usar as mãos. Isso é importante também, para que o corpo tenha essa capacidade de fluir livremente no espaço. Então, espreguiçar,
Isso não tem a ver necessariamente com alongamento, isso tem a ver com mobilidade, se manter dinâmico, tá? Então essas espreguiçadas, até que eu colocar uma perna atrás, poder abrir esse tecido, dar essas balançadazinhas, porque isso faz com que a face se mantenha numa condição elástica que é própria dela. Outra coisa é que até com essas torções, que pode ser só de frente ou com torção, como se a gente estivesse trabalhando o poder de reação, que é, por exemplo, eu vou cair e eu chego e eu volto. Então você pode ser qualquer estrutura fixa, como uma parede, por exemplo, e eu vou cair e eu volto, e minha mão como se fosse uma ventosa. Eu posso fazer isso em várias direções, de frente, caindo, e isso dá uma acordada nessa área, jamais assim. Sempre eu reajo com os ombros, a bolotinha na caçapa, como a gente falou daquela vez, né, respeitando o posicionamento do ombro, tá? Então, a gente precisa entender que, na verdade, como essas redes, elas têm diferentes direções, o importante é que a gente busque, né, fazer com que esse trânsito seja para todos os lugarzinhos. Então, mover em diferentes direções é salutar, é saúde para o nosso corpo, é saúde para os nossos tecidos. Vamos experimentar?